Saudações a todos nesta noite. Apesar das vitórias, por algum motivo, a Ucrânia ainda não foi aceita na União Europeia. Hoje veio a reação da União Europeia. Os blocos de negociação estão abertos, mas a União Europeia segue fechada e quer algo diferente por lá. Também vamos discutir outros assuntos, incluindo o ataque de hoje da Ucrânia a Moscou, sobre o qual já fiz um vídeo. Tem muita coisa interessante por lá. Antes de começarmos, quero mostrar um vídeo completo sobre a atitude das autoridades ucranianas com os ucranianos. Tudo bem com a União Europeia, tudo bem com o resto, mas aqui temos um certo personagem. Esse é um funcionário do governo, o chefe dos Correios da Ucrânia, chamado de chefe de toda a Ukrepochta, chamada Ukrepochta. E ele fala sobre o fato de ter um salário alto, e aqueles que o criticam, agora ouçam vocês mesmos quem são eles. Malvados vivem gritando sobre meu salário. Essa é uma reviravolta. Vocês conseguem imaginar? Um funcionário público chama os ucranianos de todos os nomes possíveis, só porque eles não gostam do salário dele. Só por isso. Não é porque eles não gostam dele, embora eu ache que cada vez mais pessoas não gostam muito desse personagem de cabelo encaracolado. Não é por isso. O quê? Ouçam só o que ele vai dizer a seguir. Eles pagam menos impostos e o benefício para as Forças Armadas é muito menor do que minha contribuição. Vamos lá. Com um sorriso maldoso, esse personagem conta que a população, exceto ele, paga menos impostos e, consequentemente, traz menos benefício para as Forças Armadas da Ucrânia. Ou seja, ele acha que ou ele trabalha por esse salário, se esforçando muito, ou não foi ele mesmo que se deu esse salário, ou algo assim, e diz que, no fim das contas, ele é um cidadão mais digno do seu país do que aquela plebe que ousou criticá-lo. No que estão se transformando os países modernos? As pessoas eram pessoas normais. E agora, o que é isso que está acontecendo? Mas sabe, a Ukrepochta já faz tempo que é uma empresa deficitária. Ele recebe um salário enorme. E ao invés de agradecer, porque esse salário vem dos impostos das pessoas, ele não entende isso. É como aquele dia, quando teve um deputadozinho que falava que existe uma legislação separada para deputados e outra para os cidadãos da Ucrânia. E esse sujeito fica contando essas coisas. Como pode isso acontecer em um país onde, teoricamente, o principal conceito é a democracia? Sinceramente, eu não entendo. Mais um sobre o imposto. Vocês amam a Ucrânia de graça, então amem por dinheiro. Então é com os impostos dos cidadãos que pagam o seu salário. Não é como se você fosse algum empresário que subiu do nada e ganhou esse dinheiro, agora se deu um grande salário. As pessoas é que te pagam. Eu simplesmente estou chocado. Ele nem entende, esse personagem, de onde vem o salário dele. Então como ele pode liderar alguma coisa? Eu fico surpreso como ele consegue levar uma colher de borscht à boca sem derramar, com essas habilidades. Isso é simplesmente absurdo. Como? Como? Pessoas assim acabam virando certos líderes. Bom, vamos ver quem pagou quanto em impostos. Aí sim a gente fala sobre amor. Amar a Ucrânia por dinheiro. Vamos amar, ele diz. A Ucrânia por dinheiro. Pois é. Tudo bem, isso é só para entender quem são esses funcionários públicos de hoje em dia. Ou seja, esse é um deles, e claro, há outros também. Por isso. Certo, agora vamos lá. Olhem, agora sobre a recusa da Europa a Kiev. Os líderes de 27 países vão se reunir na noite de quinta-feira em Bruxelas para uma cúpula de 2 dias. Para quê? Para conceder à Ucrânia o status de associado no bloco. O que é o status de associado? É quando você se senta onde as pessoas comem, em um banquinho extra, observa como comem e sente o cheiro da comida delas. É basicamente isso. Eles fazem brindes, servem conhaque caro para si mesmos. Você observa toda essa cena, sorri, às vezes eles falam com você, mas você mesmo não faz brindes. Esse é um conceito grosseiro de aproximação. E Zelensky já afirmou que a Ucrânia é contra. Nós e o resto, diz ele, formamos um porco-espinho que exibe seus espinhos. Espinhos contra os inimigos, inclusive defendendo a União Europeia. Por isso, o status de membro associado não serve para nós. Ou seja, para Zelensky. No final das contas, acabam empurrando a Ucrânia para essa associação como membro. E esses clusters abertos, fechados, que são necessários para discutir se aceitam ou não a Ucrânia na União Europeia, já parece que até decidiram aceitar, ou seja, tanto faz. 2 diplomatas da União Europeia disseram, pelo que entendi, que os líderes podem ao menos iniciar a discussão. As propostas de Nemerz estão hoje na reunião da União Europeia, mas muitos dizem que a discussão será adiada para a cúpula de outubro da UE, focada na ampliação do bloco. Ou seja, essa decisão sobre a aceitação mais uma vez da Ucrânia como membro pleno e legítimo da União Europeia é falsa.
já que só em outubro começarão a discutir apenas o conceito preliminar, que foi proposto por Merz. Não é para aceitar a Ucrânia como membro associado, mas apenas uma discussão preliminar. Bem, isso demora muito e agora esperamos, provavelmente, mais um pedido de dinheiro de Zelensky. Queremos entrar na OTAN, na Europa, queremos ir para lá, até virar membro de Cabo Verde. Brincadeira, claro. A Ucrânia, em geral, está na pauta da cúpula por causa do apoio militar e dos esforços de paz. E os diplomatas esperam que Zelensky insista também na adesão da Ucrânia à União Europeia. Katka, vice-primeiro-ministro Taras Katka, disse aos políticos que espera a abertura de todos. Os clusters de negociação serão abertos em breve, após o ministro lançar oficialmente as negociações de adesão com Ucrânia e Moldávia. Bem, e aí de repente acontece isso. Vocês não terão felicidade nenhuma, só uma paródia de felicidade. Ou seja, essa status de membro associado, que basicamente não dá nada e não tira nada. Simplesmente, bem, você anda por aí, se orgulhando disso. Assim, você pode se autodenominar prefeito honorário de Nova York, por exemplo, de algum lugar, e andar por aí com essa medalha. Também pode se orgulhar disso, de ser assim. Você limpa as ruas, mas também é o prefeito honorário, isso é incrível. Além disso, aqui temos a magnífica líder da União Europeia, von der Leyen, pedindo aos líderes da UE que limitem a recepção de refugiados da Ucrânia. Principalmente homens são afetados pela restrição das regras simplificadas de acolhimento para cidadãos da Ucrânia. E pretende-se limitar o alcance da proteção temporária para que isso não prejudique a capacidade da Ucrânia de se defender. A questão é garantir que esse recurso de mobilização, como dizem pessoas como aquele diretor da UKRPO, ou seja, os ucranianos, recurso econômico, recurso de matérias-primas, recurso de mobilização e ainda algum outro tipo de recurso. Demográfico também, para manter esse recurso na Ucrânia e não deixá-lo sair, porque, bem, é preciso lutar. É preciso lutar, como Zelensky convencionou, aviões estão voando, vamos bombardear. Bem, é mais ou menos isso. E, consequentemente, se os homens em idade de recrutamento não forem aceitos na União Europeia, então fica a questão sobre o futuro de tal política. A política de formação social, militar e econômica. Isso parece muito estranho. E a publicação interpreta tudo isso como uma dica de um plano para dificultar a aceitação de homens sujeitos ao serviço militar. Ou seja, deixar de aceitá-los. E já foi escrito anteriormente que os países do bloco da União Europeia, respectivamente, avalia excluir homens ucranianos em idade de recrutamento do Programa de Proteção Temporária Externa. Estamos falando de um cenário após o ano de 27. Ou seja, até o ano de 27, os homens em idade de recrutamento não têm muito com o que se preocupar. Mas eu recomendaria para quem está pensando em ir para algum lugar, digamos assim, que provavelmente é melhor realizar esses planos até o ano de 27, porque depois vai ser extremamente difícil. Se você atravessou o rio Tisa ou as montanhas e foi pego pelos guardas de fronteira romenos, os problemas acabaram. Após o ano 27, esses guardas de fronteira podem receber a ordem. Vocês terão que devolver as pessoas da Ucrânia para lá. E então os guardas de fronteira, apesar de que todos eles, ou pelo menos a maioria, são pessoas boas, estou falando especificamente dos guardas de fronteira romenos. Eles vão ter que obedecer, porque servem à letra e ao espírito da lei. Não tem outro jeito. Alguns países da União Europeia estão preocupados com a crescente proporção de homens em idade de recrutamento entre os recém-chegados. E, novamente, fala-se em excluir os homens. Mas, em geral, a Europa não precisa se preocupar. Lá há muitos outros migrantes, inclusive em idade de recrutamento. E recentemente contaram o que aconteceu em Belfast, o que aconteceu em algumas outras cidades da Irlanda e da França. Mas tudo vai ficar ótimo, a cultura dos recém-chegados é excelente. E claro, não estou falando exatamente dos ucranianos. Então vamos conversar sobre as consequências do ataque de drones a Moscou. Isso aconteceu nesta noite, de 15 para 16 de junho. Já fiz um vídeo grande sobre isso, que está aqui. Terá um link ou você pode ver o próximo vídeo depois deste, caso eu esqueça o link. Mas nos dizem que esse não foi o último ataque. Agora a refinaria de petróleo, ou melhor, de manhã ela estava assim. Esse vídeo foi publicado às 9 horas. Não sei se conseguiram apagar o incêndio na refinaria ou não, mas apagar incêndio em refinaria é bem difícil. E mesmo quando apagam, lá tem muitos equipamentos complexos. Repará-los não leva 1 ou 2 horas, e nem 1 ou 2 dias, por isso ainda pretendem continuar fazendo tudo isso.
E aí sim começaram as piadas, mas foi informado que pretendem continuar atacando e também tornar tudo isso regular daqui para frente. Sobre a guerra, a Rússia, como eu já contei antes, está começando a ter problemas econômicos. A Ucrânia, claro, não é enorme, porque a Ucrânia depende de financiamento externo. E a economia interna, se é que há, ela vai se esgotando aos poucos. Na Rússia, a economia também segue lentamente. Dizem que tudo vai desmoronar, que a base rachou e tudo está destruído. Não, isso não é questão de um mês. Mas ainda assim, o país segue em uma única direção. Não é capaz de sustentar uma guerra que custa trilhões de rublos nesse caso. E aqui os analistas já dizem que, de fato, por exemplo, a parte líquida do Fundo Nacional de Bem-Estar da Rússia caiu de 6,5% para 1,8% e agora o ouro está sendo vendido. Além disso, estão prestes a aprovar um orçamento que tem um déficit enorme. Só no primeiro mês deste ano, o déficit do orçamento federal ultrapassou 90% do plano anual, e as receitas do setor de petróleo e gás, no primeiro trimestre, despencaram quase 45%, ou seja, quase isso. E ainda tem os empréstimos bancários, que vão se acumulando nos balanços das empresas como dívidas ocultas. E tudo isso, claro, é um problema. Além disso, dizem pra gente que, se os preços do petróleo subirem, aí talvez ainda haja alguma esperança. Mas agora, se Trump fechar um acordo com o Irã, e o memorando já foi assinado, e os preços começarem a cair, o orçamento vai deixar de receber uma quantia considerável de recursos. E as consequências disso também não são nada. Animadoras. Aqui dizem que o Ocidente também pode aproveitar a janela de oportunidades, ou impor um controle de exportação mais rígido para a Rússia, além de pressionar as empresas chinesas que colaboram com a Rússia. E assim por diante. E será que os chineses vão continuar colaborando sob sanções? Pode ser que sim, pode ser que não. Mas em geral, como diziam os chineses, a pior maldição é viver em tempos de mudanças. Pois é, todos nós estamos vivendo isso agora. E quanto mais o tempo passa, pior fica. Zelensky de repente gravou um vídeo sobre tudo isso e declarou que se a Ucrânia queimar, Moscou também vai queimar. Isso foi antes, vou repetir, era algum vídeo. Se eles vierem, vamos bombardear. Tudo no mesmo espírito. Lá tem Moscou, a cúpula e apoio ao fato de que a entrada da Ucrânia na União Europeia foi recusada. Por enquanto, nada é dito, mas parece que depois vão reclamar mais. E aqui tem mais notícias ruins. Novamente, para a Ucrânia em termos de apoio. Antes, os Estados Unidos ainda eram um bom parceiro para eles, mas agora, talvez eles mesmos estejam passando por tempos difíceis. Porque os Estados Unidos, como nos dizem, praticamente perderam a guerra contra o Irã. O Irã conseguiu o que queria. E Trump, embora diga que é o vencedor, na verdade sai do conflito como perdedor. No sentido militar, estratégico, econômico e até mesmo moral. Na opinião de um dos analistas, a guerra contra o Irã, que os Estados Unidos travaram junto com Israel, não foi bem sucedida. Trump não alcançou nenhum objetivo declarado no início. Pelo contrário, ela apenas fortaleceu os partidários da linha dura em Teherã. E talvez os tenha incentivado a tentar algum dia criar armas nucleares. E aliás, também há um acordo, como está nesse memorando, de que a infraestrutura iraniana danificada será restaurada. Para isso, são necessários 300 bilhões de dólares americanos, que os Estados Unidos, na verdade, não têm tantos assim, desses dólares. E além disso, isso está no memorando. E agora J.D. Vance, vice-presidente dos Estados Unidos, declara o seguinte: o documento não obriga os Estados Unidos a pagar nada a Teherã, ou seja, há um memorando, mas aparentemente é um memorando de Schrödinger. Aqui ele existe, ali não. Em um lugar diz uma coisa, em outro, outra. É assim mesmo. Apesar da controvérsia sobre o plano de reconstrução do Irã de 300 bilhões de dólares, ao mesmo tempo, J.D. Vance destacou que o acordo implica algum apoio financeiro em favor do Irã, mas somente se o Irã mudar seu comportamento. É impossível entender em que direção o Irã deve mudar seu comportamento ou o que deve fazer. Além disso, Vance começou a criticar Israel. E aqui está a próxima notícia. As relações entre Israel e os Estados Unidos se deterioraram muito nos últimos tempos. E isso leva ao fato de que esse mesmo tandem, Israel e Estados Unidos, começa a se desequilibrar. Os aliados que juntos começaram a operação especial e a fúria épica contra o Irã
discordaram sobre o fim da ação e agora se criticam. Relata-se que Trump até gritou com Netanyahu. E o próprio Trump busca pôr fim à guerra americano-israelense e iraniana, que sobrecarrega a economia dos Estados Unidos. Isso é realmente verdade. Já o primeiro-ministro de Israel quer continuar com a guerra. E agora o chefe da Casa Branca se permite fazer declarações duras sobre ele. Por que vocês estão explodindo um prédio? Diz Trump. Parem de explodir tudo. Essa crítica é direcionada justamente a Benjamin Netanyahu. Ele também reclamou que a recessão global causada pela guerra poderia associá-lo a Herbert Hoover e à Grande Depressão dos anos 30. Mas isso é mesmo verdade? Então, além de tudo, Donald Trump e Netanyahu discutiram pontos sobre o Irã não produzir armas nucleares, e o primeiro-ministro de Israel, o que é bastante lógico, perguntou a Trump como isso poderia ser confirmado. Você vai confirmar. Bem, na verdade, é realmente assim. E se antes o Irã talvez nem pretendesse fazer armas nucleares, e o que eles precisavam era de uma infraestrutura energética confiável, agora, depois dessas atitudes por parte dos Estados Unidos, me parece que eles estão agindo de forma bastante justa. São capazes de, bem, iniciar todo esse programa. Quero dizer, de criar armas nucleares. Afinal de contas, o Irã é um país muito mais poderoso e maior, tanto militar quanto economicamente, do que a Coreia do Norte. Mas a Coreia do Norte conseguiu criar armas nucleares. E não é só uma bomba, já são várias e bastante modernas. O que o Irã pode conseguir? Só podemos imaginar. Mas essas ideias de forma alguma são animadoras em termos de um programa otimista, especialmente para o nosso futuro, caro espectador. Mas espero que sejamos consolados por líderes poderosos. E então imediatamente invadem nosso estúdio dois piroshki, que começam a discutir que é preciso continuar a guerra para que os aviões voem e bombardeiem. E aí exigem óculos de potência, porque um personagem assim, não pequeno como o da direita, bom, é possível até aguentar, dele simplesmente emana um fluxo de patriotismo e potência tão grande que nem os óculos ajudam. Aqui, a posição atual, especialmente com o palestrante anterior, posso dizer, imediatamente as fronteiras de 91. Quem duvidaria que o Pirozocek defenderia as fronteiras de 91? Esse assustador Tarifique, como dizem os espanhóis, o filhinho da mamãe, sentado em algum sofá confortável, fica contando como deve ser. Já não há mais caricaturas suficientes para esses personagens. Olha só para ele. E ele luta? Não, é claro que não. Mas mesmo assim, alguém lá, como diriam alguns, esses ucranianos continuam falando sobre a da necessidade de alcançar as fronteiras de 91. O que é isso? De onde vocês saem? E esse milagre, aliás, é algum tipo de diretor de algum fundo, seja Pili e Pauerica, seja lá o que for. Esses fundos surgem como cogumelos após a chuva, pelo menos por hora não radioativa. Mas eles parecem mais ou menos como o diretor do Instituto Holodomor. Pesquise no Google, apenas pesquise diretor do Instituto Holodomor. E depois comente tudo o que você pensa sobre isso nos comentários. Bem, vamos ouvir o Bolinho Barbudo. Ok, Bolinho Barbudo. Posso dizer que não haverá conversas com a Rússia nesse formato. Sim. Talvez eu precise aumentar a tela da TV. Esse é o chefe do conselho da Fundação Poeira e Teia de Aranha. Talvez estejam fazendo sanduíches lá. E é só isso que eles fazem. Ou seja, faz um sanduíche, come e assim umas 15 ou 20 vezes por dia. Mas tem algo que eu não entendo. O que está escrito? E se a defesa aérea furada de Moscou deixa passar os drones, eu até... Bem... Enfim, esses são os pensamentos do Pirojok. Mas que coisa... Bem, por exemplo, Charlie. Charlie, aliás, não era um cara burro. Era, se não me engano, embaixador extraordinário e plenipotenciário da Ucrânia nos Estados Unidos, mas agora ele está meio fora de si, faz uns comentários bem estranhos, mas mesmo assim dá pra assistir. Muita gente entendeu que a Ucrânia se tornou não apenas diferente, mas a Ucrânia será... Então, o fato é que a Ucrânia se tornou não apenas diferente, mas a Ucrânia será... Mudou, isso é certo. Olha, todas as pessoas que eu encontro, aquelas que podem ir e vir, dizem que não vão mais morar lá. Ucranianos, quero dizer, não qualquer um. Bem... Que buscará um papel totalmente diferente no futuro da Europa. Eu esperava... Que você fosse dizer isso. É realmente assim. Bem, eu... Aliás, desculpe, isso está até mesmo na carta que foi escrita. Sim, até o vídeo não aguentou essa Yanina Sokolova. Então vamos assistir mais alguém. Aqui temos também alguns representantes da elite política ucraniana, e eu recomendaria fortemente ouvir alguns deles. Bem, por exemplo,
Aqui temos uma mulher que diz que as mulheres podem substituir os homens. Na sua empresa, há uma mulher animada como uma motorista de ônibus. É assim. Mas ela não vai bem. De alguma forma ela consegue se adaptar, depois fala sobre apesar de não mas todos eles aparecem. É preciso se mudar para dentro de si mesma, seguir em frente, continuar se movendo. Embora mulheres dirigindo transporte público não sejam mais raras, passageiros ainda se surpreendem. Eles se surpreendem com o que uma mulher como essa está fazendo ao volante de um transporte tão grande. Bom, sinceramente, eu não sei do que se surpreender. Bom, é uma mulher, está dirigindo um ônibus, não é como se ela estivesse, sei lá, dirigindo um Komatsu numa pedreira, trocando pneus ao mesmo tempo. Se você conhece o Komatsu, entende a piada. Se não, tudo bem. Ela conserta a van. Trabalha há cerca de 30 semanas, mas ainda há mais 2 mulheres motoristas de ônibus. Mesmo assim, a falta de pessoal na empresa municipal ainda é sentida. Isso ainda continua sendo um problema. Inclusive... Não tenho medo de dirigir, porque sou motorista e tenho categorias B e C, mas eu sempre tive vontade de aprender a dirigir veículos grandes. E por que os homens não foram para o oeste do país, enquanto as mulheres ficaram com empregos civis, esse desejo de dirigir veículos grandes? Poucos homens defendem o país agora e alguém deve seguir o trabalho deles nas profissões civis. É assim que está acontecendo. Levaram todos os homens que havia, e agora as mulheres são obrigadas a fazer o trabalho dos homens. Tudo bem, motoristas, mas isso também vale para a metalurgia. E a metalurgia, na verdade, também já está em declínio na Ucrânia. Mas mesmo assim, tudo isso continua. Bem, no geral, é isso. Por hoje é só. Eu gostaria de dizer algo encorajador, mas aqui meio que falta a base para essas declarações encorajadoras. Vamos torcer para que tudo fique bem. Só nos resta ter esperança. É isso aí. Tchau a todos. Na Praville... Me transferiram para a artilharia. O comandante falou, vai, tenta, voa no vampiro. No mesmo dia fui transferida para o vampiro e foi amor à primeira vista. Carregava, ajustava e prendia ele, sempre na frente. Foi a primeira vez que isso aconteceu comigo. Esse gerador não dá para tirar de lá de cima. Se caísse de 5 ou 10 metros, quebrava. Precisava descer ao máximo. Depois mandávamos eles para lá. Antes eu ficava lá 25 dias, saía por 5 dias e depois voltava. Ou pelo menos sair na rua, tomar um banho em segurança ou fazer alguma coisa. Acho que se eu tivesse que ficar aqui 25 dias, eu teria ficado igual quem ficou no hospital. Eu já estava acostumada. Saía, tomava banho e voltava. E talvez nem teria essa possibilidade. Convidamos todos para virem com a gente. Nossa equipe é incrível.